Bom, vimos em medição angular horizontal, capítulo 5, nós já vimos o que é ângulo, definição de ângulo. Vimos o que é um ângulo lido, aquele que se lê no aparelho no momento que ele está fixo e colimado na direção que se quer medir. E vimos o que é um ângulo irradiado e a relação que existe entre o lido e o irradiado, que para obter o ângulo irradiado eu tenho que ter o ângulo lido na avante e tenho que ter o ângulo lido na ré. Eu tenho que ter definido, antes de fazer o levantamento, onde está a minha ré, para que todos os ângulos que eu ler na avante eu subtraia da ré para ter todos os irradiados a esses pontos lidos na avante. Essa é a lógica. E agora vamos entender um terceiro tipo de ângulo, chamado de ângulo de deflexão. Esses ângulos de deflexão, por que a gente trabalha com eles ainda? Porque na realidade muito pouco se vê sobre esses ângulos na prática, o trabalho com esses ângulos. E por que eles são importantes que a gente ainda ensina esses ângulos, já que eles estão em desuso? Porque tem muitas escrituras, títulos de propriedade no registro imóvel, no qual o perímetro do imóvel, do terreno, ele está descrito por distâncias e ângulos de deflexão. E aí eu tenho que saber o que é um ângulo de deflexão. E também muitos cálculos de engenharia no que se refere a sistema de abastecimento d'água, aquedutos, estradas de rodagem, a medição para estradas de rodagem, o eixo da estrada e linhas de transmissão. Muitas vezes o levantamento é feito por ângulo de deflexão e por distâncias. E aí, quando eu for trabalhar como topógrafo ou agrimensor em um escritório de engenharia e de repente aparece um ângulo desses, eu tenho que conhecer esse tipo de ângulo. Mesmo que no meu dia a dia eu não trabalhe com ele, mas eu tenho que saber que ele existe e como é que ele se comporta, qual é a característica dele. Então vamos lá. Ângulo de deflexão é o ângulo horizontal formado a partir do prolongamento do alinhamento anterior até o alinhamento posterior. Então nós podemos imaginar, se eu estou no ponto de estação, o alinhamento anterior é a ré. E o alinhamento posterior são todos os outros pontos que eu medi na avante. Esses são os alinhamentos posteriores. O alinhamento anterior é a ré e os posteriores são os lidos na avante. E aí, a deflexão, ela pode ser, o ângulo de deflexão pode ser à direita ou à esquerda, sendo identificado pelas letras E de esquerda e D de direita. E variam de 0 graus a 180 graus. Essa é a característica desses ângulos. Não existe ângulo de deflexão maior que 180 graus. Impossível. Então ele pode estar à esquerda ou à direita, mas nunca maiores que 180 graus. Então aqui nós temos um ponto de estação, por exemplo, o ponto de ré ou A, os demais são movante, mas os demais pontos só temos C como movante. E aí eu pego o alinhamento anterior e estendo ele um pouquinho para frente. O ângulo de deflexão começa nesse alinhamento prolongado até o alinhamento posterior. Nesse caso, o alinhamento posterior ficou à direita do prolongamento. Esse ângulo de deflexão é à direita, 43 graus, 11 minutos e 56 segundos à direita da extensão do prolongamento anterior. Aqui nós temos o inverso, a mesma situação, só que o ponto C ele está à esquerda do prolongamento do alinhamento anterior. E aí entra a letra C, esse E. Observem vocês que aqui deu 43, 11 e 56 à direita. Mas aqui poderia ter dado o mesmo ângulo que deu à direita ali, pode acontecer aqui também, 43, 11 e 56. Agora imaginem vocês, se aparece num texto, ângulo de deflexão, só 43, 11 e 56, e não me diz se é direita ou esquerda,
eu não sei para que lado o ponto C está. Se eu não indicar se ele está à direita ou à esquerda do prolongamento anterior. Essa letra E e D, E de esquerda e D de direita, é fundamental, faz parte do ângulo, da indicação do ângulo. E se não tiver essa letra, vocês calcularem a deflexão e não colocarem se é esquerda ou direita, vocês vão ganhar, a questão vai estar errada. Simplesmente, porque não se consegue localizar o ponto. Muito bem. E aí eu tenho que fazer agora uma relação do ângulo irradiado com a deflexão. Vamos ver qual é a relação que tem o irradiado. O irradiado a gente já viu que é o lido na avante menos o lido na ré, mas vamos ver qual a relação que ele tem com o ângulo de deflexão. Ângulo de deflexão, ele é indicado pela letra D minúsculo, é calculado pela equação D é igual ao irradiado, a gente já viu como é que se obtém o irradiado, menos 180 graus. Onde I, na fórmula maiúsculo, é o ângulo irradiado do ponto de ré para avante. Beleza. E aí existe uma condição. Se, nesse cálculo aqui, DD é igual a I menos 180, se esse D, no resultado aqui, for maior que zero, a deflexão é à direita. Se esse D for menor que zero, a deflexão é à esquerda. Então vamos ver. Aqui, D menor que zero, D menor que zero, D maior que zero. Então, aqui tem mais adiante. Aqui, exemplo numérico. Mas antes eu queria fazer uma observação com vocês aqui nesse caso aqui. Nós temos aqui, como antes no exemplo lá do irradiado, eu tenho aqui o ponto A de estação, o ponto 1 como reto e os demais vante. Então eu quero localizar graficamente qual a deflexão do ponto 2. Qual a deflexão do ponto 2? Qual é a regra? O meu alinhamento anterior, eu estou estacionado com a estação aqui, que é o ponto de estação, e aqui é a minha ré. Então, essa é a minha linha de referência. E o ponto ré é o ponto anterior. Então, eu prolongo o ponto anterior. Prolongamento do alinhamento anterior. E o ângulo de deflexão, ele tem origem nesse alinhamento. Então, o ângulo de deflexão para o ponto 2 é esse aqui. D2 é a esquerda do prolongamento do alinhamento anterior. Do ponto 3, da direção 3, é esse aqui, deflexão 3, também à esquerda, e o ponto 4 se encontra à direita. Deflexão 4, direita. Então veja, o ponto ré é o alinhamento anterior. Eu prolongo o alinhamento e tudo que está à minha esquerda é a esquerda e tudo que está à minha direita é a direita, com origem sempre nesse alinhamento. Beleza, agora nós temos aqui um exemplo numérico levando em conta os irradiados. Os irradiados a gente sabe de onde eles saem. Basta saber agora como calcular o ângulo de deflexão em função do irradiado. Calcule os ângulos de deflexão sabendo os ângulos irradiados. Se eu não sei o ângulo irradiado, eu tenho que ter eu tenho que ter dados para calcular ele. Então, I é igual ao irradiado menos 180 graus. Essa é a regra. Quanto maior que zero é o próprio ângulo. Então, nós temos aqui 237 graus 23,45 é o irradiado. Deflexão é igual ao irradiado menos 180 graus.
deflexão é igual a 57 graus, 23,45. Deu positivo. E é à direita. Irradiado igual a 59, 52, 17. Deflexão é 59, 52, 17 menos 180. Deu menor do que zero, porque deu negativo. Então, quando negativo, é o próprio ângulo e é a esquerda. Quando menor que zero, negativo vai ser menor que zero. E ele é a esquerda, é o próprio ângulo, só que eu tiro o sinal de menos, repito esse ângulo aqui e coloco o E. Por que tem o E? Porque aqui é menos. Por que aqui que tem o D? Porque deu positivo. A subtração deu positivo, já é o próprio ângulo. E por ter dado positivo, é a direita. A subtração deu negativo. Negativo é menor do que zero. Só que o ângulo é esse aqui, o ângulo de deflexão. Apenas o negativo, ele induz que o ângulo é a esquerda. Quando dá negativo, é a esquerda. E essa é a notação de representação. Então aqui nós temos um trabalho completo aqui, ó. Nós temos um completo, onde esses dados vieram do campo como ângulos lidos, e que nós temos que calcular a deflexão. Então nós temos aqui uma estação ocupada no ponto J1 e o ponto visado J0 como alinhamento anterior e o J2 como alinhamento posterior. Esse aqui é o Ré e esse aqui é o Vante. Depois ele estacionou no J2 e o J1, que era a estação anterior, passou a ser a Ré e com Vante no J3. Então, para fazer o desenho, e eu falei para vocês que eu sempre gosto de fazer o desenho, eu vou fazer o desenho aqui, ó. J1, J0, segundo está ali, esse aqui é o J0, daí vem, aqui é o Ré do J1, aí vem J1, do J1 visou o J0 e o J2. Estação no J2, visou como Ré o J1 e Vante no J3. Bom, uma coisa é certa, quando eu estou no J1, Ré é o J0 e Vante é o J2. Quando eu estou no J2, Vante é o J3 e Ré é o J1. Então, isso é importante. Por quê? Porque quando eu vou calcular a deflexão, quando a estação é o J1, eu vou ter que prolongar o alinhamento anterior. E aí, nesse caso aqui desse desenho, já vou falar sobre esse desenho, a minha deflexão do alinhamento posterior do Vante, aqui é Ré, eu vou prolongar a Ré, e com origem no prolongamento, eu vou ter o ângulo de deflexão para o ponto de Vante. Quando eu estou estacionado aqui, eu vou prolongar o alinhamento anterior que vem do J1. Essa deflexão vai ser à esquerda, e quando eu prolongar o alinhamento do J1, quando eu estou em J2, o meu ângulo de deflexão é esse aqui, ó. D, nesse caso, é a direita. Tá. Só que eu não calculei os irradiados aqui, para saber se o desenho da situação é essa. Pode ser que vem para cá, pode ser que vem para cá, então, mas eu tenho uma ideia de como é que o topógrafo fez no campo, quem é Ré e quem é Vante de cada um, para poder saber prolongar, saber quem é Ré e quem é Vante, senão eu não consigo prolongar o alinhamento da Ré, porque eu tenho que saber que estando em J1, J0 é Ré e J2 é Vante. E que depois do J1, o instrumento vai ser tirado aqui, vai ser estacionado no J2. E o J1 passa a ser Ré no J2 e é lançado no ponto J3. Muito bem. Por que eu preciso saber quem é Ré e quem é Vante do J1? Porque eu preciso primeiro calcular o irradiado, para depois, em função do irradiado, calcular a deflexão. Essa é a lógica.
Então, o que ele pegou aqui para calcular o irradiado? J1, Ré J0, Vante J2. Como é que funciona para calcular o irradiado? Lido na Vante menos o lido na Ré. Ele vai ter que pegar 240, 11,49 menos 139, 32, 11. Ó, 240, 11,39 menos 139, 32, 11. Para ter o quê? Para ter o irradiado entre o J0 e o J2. 100 graus, 39, 38. Agora nós podemos desenhar. Tendo irradiado, eu posso desenhar com perfeição. Eu sei que esse ângulo aqui, ele está próximo a 100, ó. Visualmente assim, ó, 90 graus é um ângulo reto, mas ele está um pouco maior que 90 graus, é 100. Ó, esse 100 graus, 39, 38, ó. Esse aqui é o irradiado. O lido na Vante menos o lido na Ré. Muito bem. Agora, qual é a relação que existe entre o ângulo de deflexão e o irradiado? Ângulo de deflexão é igual ao irradiado menos 180 graus. Só voltar um pouquinho ali, a gente vai ver. Página anterior. Irradiado menos 180 graus. Se o ângulo de deflexão é maior que zero, é a direita, se é menor que zero, é a esquerda. Então vamos lá. Tendo irradiado, eu consigo calcular o ângulo de deflexão. Deflexão é igual a 100 graus, 39, 38, menos 180 graus. E aqui eu vou ver de cara que eu já posso até colocar um E. Por quê? Porque eu sei que 100 menos 180 vai dar negativo. Então vai ser deflexão à esquerda. Já boto a letra ali, porque a letra é fundamental. 100, 39, 38, menos 180, 00, 00, igual. Menos 79, 20, 22. Menos 79, 20, 22, negativo. Esse negativo é só para eu saber que, se der negativo, eu tenho que colocar a letra E. E repito aqui agora sem o sinal. Deflexão é igual a 79 graus, 20, 22, E. Que é esse ângulo aqui, ó. 79 graus, 20, 22. A esquerda, veio para a esquerda. Show de bola! Agora, eu tenho que saber que, se eu estou em J2, o lido na Vante foi Vante J3, Ré J1. Eu tenho que calcular o irradiado primeiro para depois poder calcular a deflexão. Lido na Vante, 99, 17, 00. Menos o lido na Vante menos o lido na Ré, 225, vai dar um ângulo negativo. E aí a gente viu lá no cálculo do irradiado, sempre que der negativo, soma-se com 360 graus, e aí o irradiado é 233, 43, 34. Aonde ele aparece nessa figura? Lembrando que agora eu não estou mais em J1, a estação passa a ser J2. Resolvido então o problema aqui, eu estava com a estação aqui, eu vou para J2 com a minha estação. Eu não sei onde eu deixei a caneta preta. Enfim. Caiu no chão.
Enfim, vamos lá para o J2. 230, o irradiado então, lido na Vante, menos lido na Ré vai dar negativo, soma-se com 360 e vai me resultar um ângulo de 233 graus. Ele vai vir para cá assim, ó. O J3. E esse ângulo total irradiado aqui, ó, ele foi calculado com o lido no J3 menos o lido no J1 e resultou num ângulo irradiado de 233, 43, 34. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Para calcular a deflexão, eu tenho que prolongar, estando em J2, eu tenho que prolongar o alinhamento anterior, que é o da Ré. Prolongar. E identificar, então, a origem do ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eu estou vendo aqui já que vai ser a direita. E eu vi aqui que é a esquerda, com o prolongamento no desenho. Por isso o desenho é importante. Aqui a deflexão vai ser a direita. Porque a deflexão é a direita, lá para o 3. Tá, e como é que eu calculo esse cara aqui? A mesma fórmula aqui de baixo, ó. Deflexão é igual ao irradiado menos 180 graus. Deflexão é igual a 233 graus 43, 34 menos 180. A deflexão aqui é igual. Como não vai dar negativo, eu já sei que é a direita, eu já posso colocar que é D. E não vou ter sinal de negativo. 233, 43, 34. Faltou aqui segundos, menos 180. 53 graus, 43, 34. À direita. Não teve sinal negativo, não foi menor que zero. Então, esse ângulo aqui, 53, 43, 34, D. Importante a letra para indicar para que lado do alinhamento, da projeção do alinhamento anterior é a deflexão. E aí nós temos aqui um exercício resolvido. Eu sempre oriento fazer o desenho, é importante interpretar em cima de um gráfico assim, muito importante, porque daí a gente consegue enxergar o que está acontecendo. E aqui nós temos um exercício similar, apenas aqui existem duas estações, aqui nós temos 3 estações. Aqui o nome dos pontos começa com J, aqui são letras do alfabeto, onde a estação ocupada é B, tendo como Ré o ponto A e Vante o ponto C, então eu já sei calcular o irradiado, lido na Vante menos lido na Ré, vai dar o irradiado. Tendo irradiado menos 180, eu consigo calcular a deflexão. Depois eu estaciono em C, Ré no B, que é a estação anterior, Vante no D, que é a estação posterior. Vante menos Ré vai dar o irradiado, menos 180 eu calculo a deflexão. A exemplo do exercício anterior resolvido e que a gente representou no gráfico. Depois, DC vai para o ponto de Vante, onde o C passa a ser Ré e lança um ponto avante que é o E. Do D, E é Vante e C é Ré. Vante menos Ré vai dar o irradiado e com base no irradiado eu calculo a deflexão. Então isso aqui fica um exercício para treinamento.